Bom, boa noite a todos. Gostaria de saudar a todos os presentes, na pessoa da professora Silvia Matei, organizadora do evento. É uma dificuldade, Silvia, estar aqui, porque eu fiz meu dever de casa e dividi aqui com palestrantes aí, letrados, como o Dr. Ramon, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, a doutora Maíra, doutora em Direito pela USP. É difícil, eu sou apenas um operário do direito, né? Hoje ocupo a função de diretor jurídico da Sanepar e não sou da vida acadêmica, né? Mas me considero, então, um operário do direito. Assistindo hoje a exposição da doutora Maíra, né? Eu tenho duas filhas em casa, uma se formou em Direito agora, recentemente, também na nossa alma mater, Universidade Federal do Paraná. E assistindo a palestra dela, a gente tem certeza que elas vão encontrar um mundo muito melhor do que nossas mães, por exemplo, encontraram, né? Parabéns, doutora Maíra. Eu vou falar sobre a massificação das ações e dos efeitos na Sanepar, uma prestadora de serviço público essencial, mas eu não tinha como não deixar de trazer alguns números para vocês, né? É a minha terceira vez como diretor jurídico da Sanepar. E eu tenho muito orgulho da empresa que a Sanepar é uma empresa do Estado, talvez uma das únicas sobreviventes hoje, das grandes sobreviventes empresas de economia mista, no qual o Estado detém o capital votante da companhia e determina os rumos da companhia. A Sanepar hoje ela atende 345 municípios no estado do Paraná, os maiores municípios são atendidos pela Sanepar. Nesses municípios que ela atende 100% de fornecimento de água potável, com esgoto ela atende 218 municípios e nesses municípios que ela atende 100% do esgoto coletado é tratado. Hoje tem um total de 81,44% de cobertura de esgoto. A Sanepar tem 6.047 empregados próprios e 7.219 trabalhadores terceirizados. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem por que o Estado hoje controla a companhia, porque das ações ordinárias, que são as ações com direito a voto, o Estado detém 60% das ações. Aí, somando com as preferenciais, que são aquelas que pagam juros, dividendos, por isso são chamadas preferenciais, o Estado detém 20% das ações totais do capital da companhia, né? Aqui eu queria trazer para vocês um pouco dos números dos prêmios que a Sanepar recebeu em 2024, do incremento que ela teve na sua operação, né? Ela obteve 2 prêmios em institutos internacionais com relação ao ODS 6, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU, são 17 objetivos, o ODS 6 é água potável e saneamento. Então a Sanepar obteve 2 prêmios internacionais importantes nesse setor de atuação dela, né? Ela é integrante da carteira da B3, a Sanepar é uma sociedade anônima de capital aberto, hoje tem ações negociadas na Bolsa de Valores, há muito tempo já, inclusive, e ela é do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Ela manteve em 2024, manteve-se nessa carteira desse índice importante da B3, né? Teve um incremento de 1% de novas ligações de água em 2024 e 2,69% em novas ligações de esgoto. Aqui um dado importante, né? E depois eu vou falar um pouco sobre a questão da tarifa da Sanepar e o perigo dessa massificação de ações em companhias de serviço público essencial. A Sanepar atende hoje 373 mil famílias com o programa Água Solidária. O programa Água Solidária é uma tarifa diferenciada para famílias de baixa renda, que hoje gira em torno de R$ 21,00. Água, R$ 16,00 e R$ 5,00 tratamento de esgoto, naqueles lugares que são atendidos, né? Então, mais para frente vocês vão entender a importância desse dado que eu trouxe para vocês.
e por que a defesa da Sanepar como uma empresa do Estado e o orgulho de ser uma empresa do Estado do Paraná, né? O doutor Ramon hoje trouxe para nós essa novidade que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná criou a Câmara de Violência Doméstica contra a Mulher, né? A Sanepar acabou de realizar um concurso público no qual ela tem cotas para autodeclarados e ela trouxe uma novidade no concurso público que ela fez, esse último, que foi vagas específicas para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, caminhando aí no sentido aí, sem saber, né, as empresas caminhando nesse sentido de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, né? Com relação à atuação da Sanepar no mercado acionário da B3, isso proporcionou que a Sanepar fizesse em 2024 uma captação de R$600 milhões para novos investimentos, com a 14ª emissão de debêntures. A previsão de obras de saneamento feita pelo Plano Plurianual de Investimentos da Sanepar é de 11,8 bilhões até 2029, né? E a eficácia desse PPI da Sanepar em 2024 foi de 92,54%. Então, quer dizer, ela está planejando e ela está entregando aquilo que ela se propõe a fazer. Hoje, o índice de atendimento com rede coletora de esgoto é de 81,4%, porque atende os maiores municípios do Estado, né? E esse investimento bilionário de 11,8 bilhões é para atender pequenos municípios que hoje não são atendidos. É um investimento muito caro, um investimento muito alto, quer dizer, e que não tem retorno financeiro para a companhia. O retorno financeiro vem do subsídio cruzado, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, já entrando um pouquinho mais na discussão do direito em si, né? Aqui é um pouquinho da estrutura de governança, para vocês terem um pouquinho da ideia de como é complexa a estrutura de governança da companhia, né? A Assembleia Geral é onde o Estado vota, o Estado determina os rumos da companhia. Temos ali os conselhos, conselho de administração, conselho fiscal, que são próprios da lei das SAs, né, que prevêem essas instituições desses conselhos. Não funciona a companhia sem esses conselhos. Depois a diretoria da presidência e 8 diretorias, né? Nós estamos ali na diretoria jurídica, atendendo todas essas outras diretorias e todas essas outras demandas. Hoje, a divisão do Estado do Paraná foi feita em 3 micro-regiões, né? Toledo hoje está na micro-região oeste, é um consórcio regional que inclui Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, e a titularidade do serviço de água e esgoto hoje pertence às micro-regiões. Essa foi antes a titularidade era municipal pela Constituição Federal, e essa foi uma inovação trazida pelo novo marco regulatório do saneamento agora no início do 2020, 2021, quando foi trazido esse novo marco regulatório do saneamento. Aqui eu queria falar um pouquinho, já entrando no nosso tema, com relação à massificação de ações judiciais e o perigo delas para as empresas prestadoras de serviços públicos essenciais, né? A tarifa da Sanepar, eu disse para vocês lá atrás sobre aquelas famílias de baixa renda atendidas pela tarifa social, né? A tarifa da Sanepar é regulada. A Sanepar pertence a um setor regulado. O agente regulador da Sanepar hoje é a AGEPAR. É um setor hoje maduro no Estado. A AGEPAR é uma empresa madura, uma empresa respeitada nacionalmente. E o que a regulação faz com a tarifa? Mas na prática, assim, trazendo para vocês, estudantes do direito, ela tenta manter as tarifas com um preço justo, né, um nível justo, pagos pelos consumidores, acessível, ao mesmo tempo em que garante que a empresa prestadora do serviço tenha recursos suficientes para operar com qualidade. Em outras palavras, é o equilíbrio entre o preço justo para o consumidor e remuneração adequada para a empresa que presta o serviço. Aqui eu trouxe como exemplo a energia elétrica, a água, transporte. A multiplicidade tarifária, ela encontra dificuldade quando você tem a massificação de ações judiciais,
porque ela vai impactar essa massificação das ações judiciais, dependendo dos julgamentos que forem efetivados pelos órgãos judiciais e o impacto financeiro que traz, ela impacta diretamente na modicidade tarifária e vai fazer um aumento da tarifa para toda a população, né? Traz um aumento da tarifa para toda a população. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, eu trago, por exemplo, para vocês, com relação à falta de coerência, por exemplo, em ações do Juizado Especial, na qual ela condena lá a Sanepar. Eu quis trazer um pouco da vivência para vocês, né? A vivência que a gente tem ali na frente da diretoria jurídica e as dificuldades que a gente encontra no dia a dia. A massificação de ações, por exemplo, com a industrialização, né? De ações múltiplas, inúmeras, com relação à falta d'água, por exemplo. Vou trazer um exemplo para vocês. Você chega lá no judiciário, o judiciário condena um dano moral de R$5.000. Uma tarifa de R$21, quando que a companhia de saneamento vai recuperar esse valor? Se você pensar, multiplicar aí uma condenação em 50 mil economias, como já aconteceram casos lá na Sanepar, calcule 5 mil vezes 50 mil economias. Isso vai impactar diretamente na modicidade tarifária e na tarifa cobrada para todo o resto da população. A Sanepar, ela atua no setor de saneamento com uma tarifa de subsídio cruzado. O que quer dizer isso? Hoje, os grandes municípios que são lucrativos, eles vão promover a universalização do saneamento até 2033, em municípios que hoje não detêm nada de saneamento básico, não detêm nada de coleta e tratamento de esgoto. Tem água, a Sanepar tem todos com água, mas muitos municípios ainda não têm a coleta e tratamento de esgoto. Então, a importância do subsídio cruzado e da modicidade tarifária, ela vem de encontro a você poder universalizar o saneamento básico até 2033. Né? Eu trouxe aqui também um artigo da LINDB, que é a Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, que ele fala sobre... Eu vou ler para vocês. Na esfera judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, trazendo aqui as palavras da Maíra, que ela falou que seria importante aqui, vou usar tuas palavras, Maíra, que a gente trouxesse para o cenário do imaginário de reflexão desses estudantes de direito que estão aqui, que esperamos que alguns deles virem magistrados e que eles entendam esse artigo da lei de introdução da LINDB, né, do artigo 20 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que aqueles efeitos práticos das decisões que eles venham a tomar, o que eles vão impactar? É justo, será, você tratar a companhia de saneamento que presta serviço público essencial, que tem a obrigação de até 2033 universalizar o esgoto, coletar o esgoto e tratar o esgoto de forma universal de todos os municípios do Brasil, né? A lei, o marco regulatório traz essa, não só para a Sanepar, mas traz para todas as empresas de saneamento básico do Brasil. Mas é justo você tratar, por exemplo, uma empresa que pratica um subsídio cruzado, que depende do subsídio cruzado para levar o saneamento básico para cidades menos favorecidas atualmente. Seria justo você tratar a Sanepar como uma operadora de telefonia? Ou como um banco? A mim me parece que não. E essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje na companhia com relação a essa industrialização de ações. A Lei 9.099 trouxe o acesso ao judiciário, de uma forma célere, sem custo, mas também trouxe a possibilidade dessa industrialização de ações judiciais. E nesse cenário aqui, eu queria trazer um pouco dessa vivência que a gente tem lá para vocês entenderem as agruras de estar à frente dessa companhia, que é um motivo de orgulho para nós paranaenses, né?
Eu trouxe daí, já me encaminhando para o final aqui, eu trouxe uma dica de leitura aqui para vocês, acadêmicos aí, estudantes de Direito, que é o livro Direito e Economia, da editora da FGV, no qual tem prefácio de uma grande mulher também, da ministra aposentada do STF, a Ellen Grace, e que ela fala sobre a ignorância do contexto econômico para a aplicação do direito. Né? Trouxe um parágrafo que ela escreve no prefácio. O prefácio é uma verdadeira aula e recomendo esse livro para vocês, porque cada vez mais eu acho que o direito vai estar ligado à economia e as decisões judiciais elas têm que estar vinculadas à economia. Né? Ela traz um caso famosíssimo, que é o caso do desmanche do sistema financeiro de habitação. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui, porque é um parágrafo muito interessante e já é autoexplicativo. Entre tantas sandices que desviam do objetivo a ser alcançado pela justiça, que temos em ali, recordei-me com pesar da destruição do sistema financeiro de habitação, pela atuação impensada do Judiciário Federal. Com desenvoltura irresponsável, distribuíram-se a mancheias, a rodo, liminares que paralisavam a correção monetária das prestações da casa própria, em época de inflação fora do controle. Consequentemente, enquanto uma geração de mutuários ganhava por preço irrisório a propriedade dos imóveis, o sistema se esvaía, sem recursos para financiar novas moradias. Se hoje o país apresenta um déficit significativo nesse setor, muito se deve à generosidade judiciária, praticada na década de 1970. Aqui eu trouxe esse pensamento, esse prefácio que a ministra aposentada Ellen Grace faz nesse livro de Direito e Economia, porque são as agruras, por exemplo, que a gente sofre lá no dia a dia da Sanepar. Trazendo um caso mais concreto para vocês, recentíssimo agora, foi um problema que nós tivemos em Ponta Grossa, na cidade de Ponta Grossa, no qual nós estabelecemos um TAC por uma questão de falta d'água no município, e com o Ministério Público, que é do direito do consumidor, numa primeira conversa com o Dr. Jânio, membro do Ministério Público, ele chegou para mim e falou: Dr. Flávio, tem como o senhor fazer um TAC com a gente aqui e a gente sair com R$1.000 por família de dano moral por conta desse episódio de falta d'água em Ponta Grossa? Eu expliquei para ele: Dr. Jânio, primeiro eu sou diretor de jurídico da companhia, mas um colegiado de 9 diretores. Se eu fizer um TAC com o senhor aqui, amanhã o senhor vai me prender, porque eu não posso fazer um TAC assumindo esse compromisso pela companhia. Né? Então já começou assim a conversa com o promotor, e daí eu expliquei para ele: são 133 mil economias na cidade de Ponta Grossa. Se eu fizesse um TAC de 133 mil economias de R$1.000, R$1.500, ele tinha falado num primeiro momento lá, são 200 milhões de reais. Como que eu posso onerar a companhia em 200 milhões de reais se falta tanto esgoto em tantas cidades pequenas, cidades de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes? Porque o subsídio cruzado, ele vai fazer com que chegue o esgotamento sanitário nessas cidades pequenas, porque foram atendidas cidades grandes antes. A Sanepar, as empresas de saneamento de uma forma geral, para se autossustentar, ela preencheu os grandes adensamentos, as grandes cidades, as grandes metrópoles. E hoje é a vez das cidades pequenas. E nós, cidades grandes, que somos lucrativas ao sistema de subsídio cruzado, temos a obrigação hoje de levar para essas cidades pequenas o esgotamento sanitário. E isso, para mim, é justiça social. Você faz justiça social através, por exemplo, de uma tarifa que tem a Sanepar hoje no sistema dela de saneamento básico, que é o subsídio cruzado. Na minha graduação, o meu currículo previa o direito administrativo no 4º ano. Eu não sei hoje se o currículo é 2 anos de direito administrativo, um ano. Mas tem a prática administrativa também, o Robson estava me dizendo, né?
E a gente via aqueles princípios do direito administrativo e, dentre eles, tinha o princípio da eficiência. Se um dia eu tiver iluminação para fazer um mestrado e me tornar um mestre em direito aí com os colegas, eu tenho uma tese de dissertação já, uma dissertação do mestrado que seria o princípio da eficiência da administração pública, que é tão difícil de você achar exemplo, mas eu trouxe aqui para vocês o subsídio cruzado da tarifa da Sanepar, é um exemplo clássico da eficiência do direito administrativo, do princípio do direito administrativo, no qual você promove a justiça através a justiça social, através do subsídio cruzado, em que os mais ricos hoje pagam para estabelecer o esgotamento sanitário nos municípios mais pobres, os mais deficitários, os que nunca chegaria o saneamento lá. E não se iludam, porque essa grande conversa de privatização das companhias de saneamento, de que chegaria o... Veja, eu não sou funcionário concursado da Sanepar, não sou do quadro da carreira, mas aprendi a gostar da companhia, aprendi a amar essa companhia que eu defendo, e não se iludam que essa conversa da privatização, que a empresa seria mais ágil, ou seria mais forte economicamente, conseguiria atender todo mundo com esgotamento sanitário. A empresa privada, ela visa o lucro, não existe outra. A empresa privada, ela não promove a justiça social. Então, assim, trago para vocês essa explanação, essa vivência que a gente tem lá na Sanepar, trago um pouco do dia a dia, agradeço a presença de todos e agora aberto para as perguntas aí, professora. Obrigado. Queria cumprimentar o Flávio aí pela apresentação. Também fui diretor da companhia lá no ano 2011. E primeiro queria dar duas informações aqui para a plateia. Eu fiz questão de deixar que apenas as mulheres falassem, que fizessem as perguntas para a professora Maíra. Mas há duas informações importantes que antes de fazer a minha pergunta, rapidinho, né? Estou gastando aqui o meu tempo da pergunta aqui para fazer duas observações importantes. O Tribunal de Justiça, no ano passado, aprovou, né? A gente tem hoje promoção por merecimento, uma lista mista e uma lista exclusivamente de mulheres. Isso é um grande avanço também, né? A OAB depois também, claro, isso é um avanço muito grande do tribunal. Então hoje a gente tem as listas de antiguidade, mas a merecimento uma lista mista, outra exclusivamente mulheres, uma recomendação do CNJ a gente prontamente atendeu. E também a gente tem no Tribunal de Justiça a primeira presidente mulher da história, foi eleita agora para esse biênio 2025-2027. Então, duas informações importantes aqui para complementar a fala brilhante da doutora Maíra, aí, que encheu a gente também de alegria e de orgulho. Para o Flávio aqui, doutor Flávio, é o seguinte, você entende que poderia... Primeiro, tem alguns dados interessantíssimos aqui, eu estava comentando com o Robertson, para o pessoal saber também, a gente tem 81,7% a cobertura de esgoto no estado do Paraná, uma das maiores do Brasil, né? A gente tem cobertura... É a maior do Brasil. De esgotamento sanitário aí de países europeus, aí, países super desenvolvidos, né? A gente tem, por exemplo, estados aqui da região sul, como Santa Catarina, tem 22%, 23%, né? Então a gente tem 4 vezes mais. Mas... E a tua explanação dá bem essa ideia. Eu, como estou lá no Poder Judiciário hoje, a gente tem justamente, hoje você tem departamentos no tribunal para identificar essas demandas em massa, né? E nesses casos de vocês também... A advocacia predatória, né? Advocacia predatória. E aqui, por exemplo, você pode, né, quebrar um sistema. É que vocês, claro, a companhia é uma para o estado todo. Mas se você vê algum mecanismo que poderia ser pensado também para evitar essas demandas em massa, claro, a gente tem aqueles processos estruturais, lá, alguma coisa assim, para... ou, por exemplo, eu estava comentando aqui com o professor Robertson, o advento dos honorários advocatícios
né, no direito do trabalho foi algo que inibiu um pouco a propositura de reclamatórias trabalhistas. É claro que tem a discussão da justiça gratuita e tal, mas se você enxergaria algum mecanismo, por exemplo, esses dias estava conversando com o desembargador também, ele falou que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem qualquer claim, qualquer small claims, chamadas pequenas demandas, no mínimo $70 o custo, 70 dinheiros. Então, aqui no Brasil é gratuito essa demanda. Então, fica muito fácil. Você tem todo mundo, né? Eu lembro em Maringá, uns 10 anos, teve uma corrida, os caras iam de casa em casa pegando procurações para entrar com essas demandas aí. Enfim, fazer um comentário se acha que tem algum mecanismo. Esse case de Maringá foi o case que abriu os nossos olhos para a importância de você trabalhar. Inclusive os próprios magistrados, os julgadores, a gente teve um julgamento agora da ação de Maringá, se veja 10 anos depois. Maringá, assim, resumindo para vocês, foi um caso que o rio subiu 20 metros de altura, o rio destruiu a captação de água da Sanepar, porque foi uma calamidade, uma chuva que depois a Defesa Civil falou que não existiria em 200, 500 anos, sei lá, assim não me recordo, mas é um troço absurdo que aconteceu no rio. A Sanepar ficou sem captação. Tão logo os funcionários da Sanepar puderam entrar porque daí, né, foi movida uma força-tarefa, tão logo eles puderam adentrar na captação, porque estava lama, barro, água, por tudo. No momento que eles puderam adentrar, eles fizeram a limpeza, as máquinas tiveram que vir de caminhão, de outros municípios, as bombas, os motores, e em 10 dias restabeleceu-se água para a população de Maringá. Não ficou 10 dias sem água, porque assim, quando você tem um rompimento das adutoras, para as pessoas terem uma ideia da dificuldade de operação da companhia, as adutoras que transportam água, às vezes você tem que diminuir a pressão, porque se você vai fazer um reparo na adutora e uma adutora rompe, se tiver uma pessoa ali perto, a pressão da água leva a pessoa a 1 quilômetro, a pessoa ela é destruída pela pressão da água, voa 1 quilômetro para... Né, mas já em pedaços, porque é uma pressão tão grande que não... então, assim, demorou-se para fazer o restabelecimento do fornecimento de água do município em virtude de todas essas características da prestação de serviço específica da Sanepar. Mas isso foi uma coisa que atentou para nós, e o prejuízo da companhia em se julgando, você veja, a companhia tem um corpo jurídico excelente, promoveu 3 perícias nesse processo, movido pelo Ministério Público lá em Maringá. As 3 perícias configuraram que a Sanepar não tinha culpa por conta do acontecimento natural, da tragédia natural que foi a subida do nível do rio, né, as chuvas excessivas da subida. E só que o cálculo que a gente fez dessas ações massificadas, no qual, pasmem, o judiciário, lá, o Juizado Especial de Maringá deferiu R$5.000 de dano moral por integrante de cada casa. Né? Então você veja, são 20 mil, uma família de 4 pessoas que paga R$21 de tarifa social, receberia R$20.000. Eu acho que em vida essas pessoas não pagariam em água essa condenação que foi estabelecida pelo... E daí você multiplicando por 55 mil ações que teve, 45 mil ações que teve no município, de apenas um advogado, que é essa a crítica que é feita, que é a industrialização da massificação das ações, que provavelmente passou de casa em casa, andava com uma impressora embaixo do braço, que é uma atitude que a OAB repugna, né? R$1,5 bilhão de prejuízo para a companhia. Então, assim, ou quebra a companhia, ou a tarifa ia ficar 200%, 300% mais caro para fazer jus a essa condenação judicial. Então, assim, trazendo as palavras aqui da doutora Maíra, né, se hoje a gente colocar no imaginário de reflexão de futuros magistrados aqui, que eles entendam que quando eles estiverem julgando causas, e aqui no caso, eu estou defendendo a Sanepar, porque sou o diretor jurídico da Sanepar e sofro isso no dia a dia, um dia que eles estiverem julgando, eles levem em consideração as consequências práticas daquelas decisões que eles vão tomar.
Porque foi a mesma conversa que eu tive com o Ministério Público lá naquele momento. Então, hoje, a atuação nossa é mais no sentido de conscientização, identificação, né? As devidas representações para o órgão de classe quando a gente vê que existe uma advocacia predatória, e a conscientização de que a Sanepar não é uma empresa como uma empresa de telefonia, que te liga 20 vezes no dia te oferecendo o produto lá, que vende o produto, uma empresa de monopólio nacional, são três operadores de telefonia de celular, não é igual, né? Você não pode dar o tratamento igual. Hoje, seria mais nesse campo a atuação da reflexão. Temos tido sucesso, mas é um tema interessante, é um tema importante que eu quis trazer para que todos conhecessem, né? Mais alguém? Então, diante do adiantado da hora, eu vou pedir para o Luan, então, fazer o encerramento.